Descobri recentemente que tenho transtorno do espectro do autismo. Quando recebi meu diagnóstico, comecei a estudar para concurso e passei num concurso nas cotas PCD. Fui aprovado em todas as provas, objetiva, discursiva, prova oral, teste de aptidão física. Mas no finalzinho do concurso, antes de eu ser nomeado empossado e entrar em efetivo exercício, tive que passar por uma avaliação biopsicossocial para confirmar a deficiência. Nesta última etapa do concurso, depois de aprovado em todas as outras, eles disseram que o meu autismo é incompatível com o cargo para o qual eu me candidatei. O que fazer? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado de neurodivergentes e também neurodivergente. Meus contatos profissionais estão na descrição. Passar num concurso e não ser empossado para o cargo é uma injustiça, especialmente quando a pessoa passa num concurso nas cotas reservadas à pessoa com deficiência. E quando a pessoa é excluída do concurso por inaptidão com o cargo, a injustiça ainda é muito maior. Você sabe por quê? Porque o Código Civil, com a emergência da Convenção de Nova York, que aconteceu em 2009, foi ratificada no ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional, e depois foi criada a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, foram feitas alterações no Código Civil brasileiro. Antigamente, antes da LBI, antes da Convenção de Nova York, a pessoa que tivesse uma deficiência mental, para ser assim considerado, era uma pessoa reputada incapaz. Existe uma literatura jurídica, uma doutrina jurídica sobre as capacidades e incapacidades jurídicas. A teoria das incapacidades. E se inseria a pessoa com deficiência mental nesta dogmática de não ter as plenas capacidades para a vida civil. Então, se a pessoa chegava dizendo que tinha uma deficiência, já se presumia que essa pessoa não tinha capacidade civil, capacidade de entendimento, capacidade de deliberação, capacidade de escolha sobre a própria vida. E aí vem a LBI e trata as deficiências num sentido mais geral. Deficiências físicas, deficiências mentais, neurodivergências. O transtorno do espectro do autismo é uma espécie de deficiência mental. Veja bem, ela não é cognitiva, de regra. Se a gente estiver falando de um autista de nível 1, só autista, sem deficiência intelectual, nós não estamos falando de um prejuízo cognitivo, de compreensão das coisas. Você está falando de um prejuízo que é sério, que é grave, mas se dá nas comunicações. É uma deficiência da comunicação social, compreende? Mas não afeta, no mais das vezes, esse autista de nível de suporte 1, que também é chamado de autismo de alto funcionamento, as capacidades cognitivas dele permanecem preservadas. A linguagem, muitas vezes, permanece super preservada, às vezes até é eloquente demais, né? E isso leva até algumas pessoas achar que você nem tem cara de autista, nem parece, porque você fala tão bem. Coração é terra que ninguém vai, né? Quem vê cara não vê coração, não sabe qual é o sofrimento da pessoa. Com essa alteração do Código Civil, alteração que veio por imposição da LBI, a própria LBI altera o Código Civil, diz assim: a pessoa com deficiência é plenamente capaz. Ou seja, o Código Civil mudou a teoria das capacidades do direito brasileiro. Antes a presunção era de que o cara era incapaz porque ele é deficiente e deficiente mental. Porque é isso que o autista é. É um deficiente mental. Porque a LBI também estabelece qual é o conceito de deficiência. E qual é o conceito de deficiência? Eu sei de cor. Está lá no artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E agora, com o novo Código Civil, ele é plenamente capaz. Essa que é a presunção e não o contrário. Então, vejam, se a lei fala que a pessoa com deficiência é plenamente capaz, e esta é a presunção, que vai ter também a pessoa que tem um prejuízo intelectual, uma deficiência intelectual, que tem uma demência e tal,
que esta pessoa, em algum nível, para algumas coisas, ela pode ser mesmo considerada juridicamente incapaz. Mas é no caso concreto, aquele caso em que houver o ensejo e a lógica em se aplicar esse entendimento. Mas, de regra, a presunção é que é plenamente capaz. Então, como é que eu vou chegar para um cara autista, que é deficiente, que passou num concurso, e vou dizer para ele, meu amigo, tu não serve para isso. Tu não serve porque tu é incapaz para o exercício desse cargo. A sua deficiência é incompatível com esse cargo, não tem jeito, não dá. Como é que vai dizer isso? Melhor, como é que dá para saber se o autista serve ou não serve para um negócio, para um cargo, de antemão? Em 15 minutos de anamnese. Como é que dá para saber? Não dá para saber. E porque não dá para saber, o STJ decidiu que o momento de se verificar se o cara é compatível com o cargo não é esse momento da avaliação biopsicossocial no final do concurso. O momento de se aferir se a deficiência do cara é compatível com um cargo é um momento posterior. É depois da nomeação, é depois da posse, é depois do efetivo exercício. Ou, no mínimo, no curso de formação, se for o caso de uma carreira que tenha um curso preliminar de formação. Ah, mas aconteceu comigo e ninguém consertou isso, doutor. Tem que ir para a justiça, meu irmão. Só justiça. Justiça neles. Tem jeito de resolver. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.